Giro de Itália 2021, 18ª etapa, 230 quilômetros. Uma montanha categorizada, mas na verdade eram 4 cucurutos nos 35. 4 cucurutos. Nos 35, nos 35 quilômetros finais. Ou seja, os caras ficam 200 quilômetros pedalando. Eu não gosto de dizer que a etapa é fácil. Na verdade, eu queria entender quando que 230 quilômetros é fácil. Mesmo para os caras, 230 quilômetros pode ser fácil no que se diz respeito se manter junto com o grupo. Só que os caras continuam queimando calorias, a assadura continua lá no selim, às vezes é muito pior do que um estágio com mais montanha, que o cara consegue aliviar um pouco o peso do quadril e etc. O pé fica dormendo, começa a doer a planta do pé. Então, essa questão de falar que uma etapa é fácil, ela pode ser considerada fácil no que se diz respeito a se manter junto com o grupo, mas o impacto no, na assadura, no corpo, na dor de cabeça, na dificuldade da reposição de líquido ou da ingestão calórica por conta de algum desconforto gástrico, isso nunca é fácil. E, em geral, como os atletas conseguem passar por uma etapa dessa, vai refletir o que pode acontecer na etapa de amanhã e, consequentemente, tem reflexo do que aconteceu na outra etapa. Então, eu particularmente, eu nunca me sinto confortável em dizer que para esse nível, para esses caras, a etapa é fácil. Ela pode não mudar a classificação geral de forma evidente, mas ela vai sobrecarregando os atletas em diferentes aspectos. De qualquer forma, esse é o resultado, a classificação geral até a 17ª etapa. Hoje, na 18ª etapa, não aconteceria nenhuma disputa pela camisa rosa, a princípio, e também não aconteceu. Então nós temos 3 ciclistas, o Bernal, o Caruso, que é surpreendente o Caruso, e o Yates dentro ali de 3 minutos. E daí do Yates para baixo, daí começa uma disputa talvez paralela, a não ser que alguém faça algo muito astronômico, ou que algum dos 3 primeiros ciclistas percam muito tempo, o que não é improvável que aconteça, mas a princípio tem uma disputa ali pelo 4º lugar. Sem querer desmerecer os 3 primeiros e a galera que está embaixo, mas tem 2 grupos. Né? Então essa é a classificação só para a gente relembrar o que está acontecendo. Essa é a etapa de hoje, os 230 quilômetros, daí tem as camisas, os caras que estão com as respectivas camisas, a Ticlamino, a de líder, de rei da montanha e a camisa branca. Tá vendo ali os 4 cucurutuzinhos no final da etapa? Começo da etapa, 230 quilômetros. Só curiosidade, eu não tenho a mínima ideia do que cada ciclista ou cada equipe, o impacto. Os primeiros 50 quilômetros, eles foram extremamente nervosos, extremamente rápidos. Eu acho que deu mais do que 55 quilômetros por hora de média, porque existia essa negociação entre a fuga, quais os ciclistas que estariam na fuga e quando que o pelotão iria permitir com que essa fuga fosse embora. Essa fuga, ela não poderia ter ninguém da classificação geral e ela não poderia ter ninguém que ameaçasse, por exemplo, a camisa Ticlamino do Peter Sagan. Então fica essa negociação, deixa a fuga aí, fecha a fuga. Tem 2 cenários que podem acontecer para os caras da classificação geral. Apesar de ser um cenário extremamente rápido para a fuga conseguir estabelecer. Para quem está tranquilo no pelotão, sem a responsabilidade de fechar o gap, talvez seja um pouco de velocidade gratuita, ou seja, é uma etapa longa. Quanto menos tempo os caras ficarem em cima da bike, mais tempo os caras têm para recuperar. Se eles andaram a primeira hora, se eles já passaram por 55 quilômetros, o cara fica feliz porque eu falei assim, pô, já limpei 55 quilômetros em 1 hora e não me esforcei. Agora, lá dentro do pelotão, se realmente estava uma situação, se realmente estava uma situação tranquila para todo mundo ao ponto de ser uma velocidade gratuita, não sei. Dava a impressão que sim, porque em nenhum momento, nenhuma equipe dos caras que estão lutando pela classificação geral
se demonstraram em pânico. Pelo contrário. Então talvez tenha sido ótimo esse começo mais nervoso, porque daí os caras eles vão ticando quilômetros, deixando quilômetros para trás e tendo mais tempo de recuperação. Aqui fizeram uma comparação com o Peter Sagan e com o Timolai, número de vitórias. Olha o número de vitórias do Peter Sagan, 117 contra 9 do Timolai. Peter Sagan gosta de vencer, hein? 193 quilômetros, eles haviam pedalado 40 quilômetros, ou seja, a fuga, que era gigantesca, tinha esses 20 e poucos ciclistas, só tinha uma diferença de 20 segundos, ou seja, a fuga não estava consolidada. E daí vão passando os quilômetros. Essa é a imagem do pelotão, e continuavam vários ataques no pelotão, porque haviam alguns ciclistas que eles tinham perdido a movimentação e eles gostariam de estar na fuga, porque talvez fosse a última oportunidade de vitória de etapa. Então os caras que não conseguiram ir para a fuga, os caras continuavam insistindo mesmo após 30 km, mesmo porque o grupo que estava lá na frente estava a apenas 20 segundos. Aqui outra imagem, 187 km, daí tinha a diferença de força ou de intensidade, de potência do grupo da frente e o grupo de trás. Nem sempre isso é válido, porque eles não estão passando pelo mesmo lugar, pelo mesmo vento, pela mesma inclinação. Então é uma comparação apenas para que a gente tenha algumas informações para brincar, para ter ideia do esforço, mas não vale como uma comparação de velocidade ou de intensidade para um determinado momento. Mesmo porque a fuga está ali toda encaixadinha e o pelotão, os caras estão tentando sair do pelotão para se conectar com a fuga. Teve uma etapa que interessava a classificação geral e a Ineos, eu ainda destaquei da mesma forma que eu estou fazendo agora, que eles meio que bloqueiam mas tem que ser feito com elegância, com profissionalismo, senão os caras são penalizados. Mas a equipe vai toda para frente, eles meio que bloqueiam a estrada, em vez de ficar todo alinhado, eles ficam na frente do pelotão, no caso era a Bora, para impedir com que os ataques continuem. Então ali tem alguns ciclistas da Bora, eles não conseguiram se organizar tanto quanto a Ineos, o que é esperado, mas eles fizeram ali uma barreirazinha. Como vocês podem perceber, tem um ciclista da The Koenig Quick-Step, eu não sei se é o Cavanha, eu acho que o Cavanha já estava na fuga, mas tem um ciclista bem na direita da tela que ele ainda consegue passar por ali. Ali 186 km, continuava os 20 segundos. Aqui era o comecinho, tá vendo? Eles tinham pedalado 47,8 km. Aqui a Ineos, quando tudo se acalmou, olha lá, 150 km, na verdade acalmou um pouco antes, com 160, 170. Aqui já estava tudo definido. Ok, fuga, vocês podem ir embora, não tem ninguém que ameaça a camisa de Clamino, não tem ninguém que ameaça a classificação geral, sejam felizes e o pelotão fica aqui. Alguns ciclistas que perderam a movimentação, eles não tinham mais o que fazer, então vai lá pro fundão e passa o dia pedalando. 150 quilômetros, 5 minutos e 19, e essa diferença da fuga foi aumentando. Aqui eu comentei ontem dessa saída voluntária de diferentes atletas, de diferentes equipes, que os atletas não têm mais receio em falar assim, ó, tchau, tô indo embora. E daí o Giro de Itália, por coincidência ou não, eles colocaram hoje que a Lotto Soudal tem apenas 2 ciclistas. Eu acho que a organização, ela teria que dar premiação em dinheiro. Eles têm que encontrar uma forma de tentar fazer com que com que os atletas voltem a ter o desejo e o comprometimento de completar uma grande volta. Porque senão, do jeito que as competições estão agressivas, do jeito que está rolando muito dinheiro, não tem motivo, após o cara ganhar uma etapa, para que ele vai continuar se desgastando se ele pode ir para casa descansar? Eu entendo o lado do atleta e eu acho que o atleta está certo. Então o atleta ele precisa de um incentivo para ele continuar. Porque os atletas de hoje em dia, eles não têm mais, talvez, eles não têm mais aquela necessidade de completei uma grande volta. Os caras têm contrato, eles vão treinar, vão descansar, vão se preparar para outros desafios. Então, eu acho como torcedor que começa a ficar meio estranho você ver um pelotão cada vez menor. E se as organizações perderem o controle disso, daqui um pouco na segunda semana, não vai ter mais nenhum sprintista, 50% dos caras que já ganharam alguma etapa, eles vão embora, daí fica aquele pelotãozinho minguado, xoxo, triste, pelotãozinho com a cabeça baixa. Tô brincando.
23 ciclistas na fuga. 14 minutos. Várias equipes com 2, 3 ciclistas. Seria muito difícil com que eles trabalhassem juntos quando eles chegassem no momento decisivo, que eu já vou mostrar que foram os 35 quilômetros finais com os 4 cucurutos. Mas até esse momento, vamos trabalhar junto, ainda mais porque a diferença estava aumentando e o pelotão lá atrás só passeando. Esse foi o momento. Tá vendo ali, ó? 35 quilômetros. Eles estavam nas estradas mais largas, daí a organização é top. Né? Fica na estrada mais larga, é mais fácil de abrir o gap, é mais difícil de fechar o gap, porque o cara fica muito exposto, então você tem um campo de visão maior, então você consegue... É mais complicado, é mais fácil estabelecer a fuga, e talvez seja mais difícil alguém ver o pelotão muito longe e falar assim, eu vou sair daqui, vou tentar fechar esse gap. Enfim, independente de qualquer coisa, com 35 km eles viraram para uma esquerda, e daí eles saíram dessas estradas mais largas, entraram nas estradinhas locais, aonde começava o sobe e desce, sobe e desce. Eram 4 subidas, uma era categorizada para efeito de distribuição de ponto, premiação e etc. Daí os caras entraram. A partir do momento que eles entraram ali, daí a fuga falou assim, bom, começaram os interesses individuais dentro da fuga. Enquanto isso, no pelotão, extremamente feliz, essa foi a única das últimas alterações, implementações de regras que a UCI fez. Essa de jogar lixo no chão e mandar o cara embora, desclassificar, eu acho que tá mais do que certo. Eu ainda comentei num vídeo, eu falei, o que custa? Por que o cara, o Arthur, ele se sente confortável em pegar o gel e jogar no chão? Era coisa... Quando eu estava assistindo as competições, principalmente nos últimos anos, era a coisa mais desconfortável, porque todos os ciclistas, 100% dos ciclistas, entendeu? Eles pegavam indiscriminadamente e jogavam no chão. Não importa se tem alguém para pegar, por que alguém tem que pegar o seu lixo, o lixinho, uma embalagem de barrinha? Daí eu ainda comentei da Musette. O diretor, eu lembro que o diretor de várias equipes, o que os meus atletas vão fazer com a Musette, com a sacolinha? Eu falei, sério? O que eles vão fazer com a Musette? Eles vão amassar a Musette e colocar no bolso, como qualquer ser humano. Daí foi muito bacana que o Filippo Ganna, ele pegou a Musette dele, eu tirei alguns prints, pegou, amassou. Amassou um pouquinho mais. Olha aí que fácil! Não perdeu performance, não atrapalhou nada, simples assim. Muito obrigado, UCI. Finalmente, pelo menos uma regra que vocês fizeram. Boa mesmo. Eu não concordo, tipo, o cara controlar o comprimento da meia, ficar enchendo o saco dos caras com um monte de coisa. O Super Tuck eu não engulo ainda, mas ok. Tira o Super Tuck, pronto. O ciclismo não acabou, continua o ciclismo. Aí começaram as movimentações. Remy Cavanha. Bom, o Renko Evenepoel tá fora. Por que eu peguei uma tesoura? Ele, para cortar os custos da produção. Renko Evenepoel está fora do Giro de Itália. E o Remy Cavanha, ele não tinha aparecido até então. Eu acho que dentro do ônibus ele falava que não estava se sentindo bem, que não dava para puxar, que não dava para ajudar, mas hoje ele tá tudo bem, né? Hoje não tem mais ninguém para proteger. Eu acho que a The Koenig deveria deixar o João Almeida protegido, dar uma moral pro cara, falar assim, ó, agora a gente vai fazer o possível e o impossível. Não, mandaram o Remy Cavanha na fuga. E o Cavanha, o cara é forte, especialmente no contrarrelógio. Não é o Filippo Ganna da vida, mas o cara é um monstro. E nessas fugas, o Remy Cavanha, ele é um cara... A hora que ele saiu, eu falei, bom, acabou. Tava enganado. O que é de costume, sempre estou enganado. Remy Cavanha, quem que saiu do grupinho ali? O Bettiol. O Bettiol, pelo que eu me lembro, ele ganhou Flanders 2019, que foi uma vitória incrível, escapado, ninguém esperava, teve tempo de descer da bicicleta, levantar a bicicleta, se eu não me engano. Foi uma vitória incrível. E ninguém esperava. Eu lembro que estava assistindo Flanders na ocasião, e a hora que ele saiu, eu não lembro quantos quilômetros. Quem lembrar, coloca aí com quantos quilômetros o Bettiol italiano, da Education First, saiu no Flanders em 2019 e venceu. Eu acho que ele tem 4 vitórias como profissional, 3 vitórias como profissional, e ele nunca, segundo os comentaristas, ele nunca havia ganhado nenhuma competição como profissional na Itália.
sendo italiano. O Bettiol saiu na busca do Cavanha. Eu não imaginei que ele conseguiria pegar o Cavanha, de forma alguma. O que foi bacana? Quando eles saíram, o que restou da fuga ninguém quer fechar o gap, que é a melhor coisa que pode acontecer. Então, esses 20 quilômetros finais da fuga foi uma combinação, obviamente, de condicionamento físico, de característica de contrarrelógio, mas principalmente de resiliência psicológica. Porque uma vez que você sai e você consegue abrir um gap que seja de 5 segundos, isso automaticamente gera no grupo de trás quem vai fazer força, quem vai fechar o gap. Porque parece algo que é fácil de se fazer fechar o gap. Como é fácil de fechar o gap, eu não quero fazer força, porque quando o gap estiver fechado, eu vou estar com a minha perna ok para fazer a diferença. E daí todo mundo pensa a mesma coisa, ninguém fecha o gap e o gap vai embora. Foi exatamente, os dois estavam na frente, mas dessa imagem que vocês estão vendo, tá vendo o cara do lado direito de azul, que é o Nicolas Roche? O Nicolas Roche saiu e chegou no Bettiol. A hora que ele chegou no Bettiol, eu falei, bom, Cavanha vai embora, porque chegou no Bettiol, vão os dois explodir o motor, ou o Nicolas Roche vai passar o Bettiol, porque o Bettiol fez muita força, e o Cavanha vai continuar sendo vencedor. Errado de novo. O Bettiol largou o Nicolas Roche. Não só largou o Nicolas Roche, como na última subida, no cucuruto da última subida, ele chegou no Cavanha e ultrapassou e fez um ataquezinho com a perna meio inchada. Subiu, deu umas 2, 3 pedaladas e na entrevista final ele disse que ali ele estava usando, porque ele sabia que o Cavanha era muito forte e que ele estava se sentindo bem, mas ele tinha que usar algum artifício psicológico. Que foi justamente a hora que ele chegou no Cavanha, ele fez o ataquezinho para mostrar, nem vem atrás de mim que eu tô sobrando. E talvez não, funcionou, porque na hora que o Bettiol passou o Cavanha e fez essa aceleraçãozinha, na hora o Cavanha tomou uma marretada. Mas ele tomou uma marretada tão forte que olha o que aconteceu com o pescocinho dele. A hora que você recebe a marretada nas costas, isso bloqueia, inibe a musculatura que sustenta a cabeça. A hora que você toma uma marretada, a cabeça faz puff. A hora que faz isso, já era. Cavanha, impressionante. O Bettiol, mesmo assim eu tinha minhas dúvidas. Falei, cara, esse cara vai continuar fazendo isso? O grupo atrás vai se organizar e vai fechar o gap. Imagina. Lindo. Bettiol gosta de chegar sozinho. Essa imagem foi bacana. O Bettiol abraçando o Nicolas Roche, porque afinal de contas, durante a fuga, talvez eles tenham... A gente sabe 1% do que acontece, né? Eu tô mostrando o quê? 10, 15, 20 fotos de 230 quilômetros. Durante 230 quilômetros, os caras conversam, trocam ideias, se ajudam. Tá uma barrinha, tá uma água, alguma coisa. Então, isso é muito bacana, o Nicolas Roche abraçando o Bettiol. Essa foi o resultado da etapa de hoje. O Bettiol, obviamente, é o vencedor. Nada aconteceu com a classificação geral e essa é a etapa de amanhã. 166 quilômetros, as 3 montanhas categorizadas, com final em alta montanha. O que será que aconteceu hoje com os ciclistas da classificação geral e o que vai acontecer amanhã com os ciclistas da classificação geral? Essa é a classificação geral após a 18ª etapa. Não mudou absolutamente nada. Quem que tem que fazer alguma coisa aqui? Todo mundo tem que fazer alguma coisa. O Yates tem que fazer alguma coisa para sair da 3ª colocação, ir para a 2ª e quem sabe beliscar a camisa rosa. O Caruso tem que atacar alguém para tentar diminuir e quem sabe a camisa rosa. Da mesma forma que todos os outros que estão, o Vlasov, o Kart Bardet e o Martinez. O Martinez não, porque ele é da Ineos, mas o João Almeida, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Eu acho que vai ser uma quebradeira amanhã, e se não for uma quebradeira, eu vou ficar bem decepcionado. Alguém tem que tentar fazer alguma coisa monstruosa. Só que os caras são seres humanos, né? 18ª vai ser a 19ª etapa, não dá para exigir muito dos caras. O Egan Bernal, ele é divertido, olha lá, ele colocou. Quando te dizem que você tem que pedalar 230 quilômetros. Só para acabar esse vídeo, seguinte, esses meus 3 amigos, 3 loucos, o Clayton, que é o primeiro da foto, o Bado, que tá atrás, e o Thomas, que tá atrás. Vai lá no meu Instagram,
eu coloquei o link para vocês acompanharem. Essas fotos foram tiradas pelo Márcio, fotógrafo do Velopix. Tá tudo lá no Instagram. Eles saíram daqui de Miami, eles estão pedalando 2.300 quilômetros até Nova York. Só que detalhe, não é aquele pedalzinho, vamos lá. Não, os caras estão indo na quebradeira, tipo 40 de média. É porrada, 2.300 quilômetros na porrada. Então, quem quiser, esse é o Thomas. Isso aqui eu roubei essa imagem do País do Ciclismo. Muito obrigado, pessoal do País do Ciclismo. Deixa eu... É uma comparação, ou na verdade, é uma tabela. Entra no Instagram do País do Ciclismo. É uma tabela com o peso e a altura dos 10 primeiros. Dos 10 primeiros? Dos top 10. O Giulio Ciccone abandonou, né? É isso. Então, essa tabela tá desatualizada. A altura média dos caras é 1,70 e pouco, né? O que eu fiquei mais impressionado aqui, eu não fiz a relação peso-altura, mas o Giulio Ciccone com 1,76 m, sendo o único ciclista com 58 quilos, junto com o Simon Yates, só que o Simon Yates tem 1,72, o Giulio Ciccone tem 1,76, ou seja, o Giulio Ciccone estava mal intencionado desde o começo do Giro de Itália, porque ele está nessa forma, só o que precisa, só a capa do super-homem. Então acho que é isso. Quem quiser para o vídeo aí, faz a brincadeira, fica fazendo conta para descobrir quem que é o mais forte, quem que é o Tigrão, esse daí é o Cleiton, o Cleiton tá do lado direito, o Bado tá do lado esquerdo, o Thomas era aquele cara, e é isso. Galera, abraço, tchau, entra lá no Instagram se vocês quiserem saber o que esses monstros estão fazendo, certo? Tchau. Sugestões, comentários, críticas, Samuca, para de brincar no vídeo, isso daí isso é um canal sério, você tem que dar informação direito, você se enrola, fala uns nomes errados por aí. Galera, abraço, tchau. Desculpa a brincadeira,